Um momento inesperado, caótico e simplesmente inacreditável marcou uma das noites mais comentadas da história da música. Um homem aparentemente bêbado invade o palco e desafia ninguém menos que o rei do pop diante de uma multidão de mais de 50.000 pessoas, mas o que acontece a seguir não só surpreende, como levanta até hoje dúvidas, teorias e controvérsias que poucos tiveram coragem de expor. Teria sido um ato espontâneo ou algo cuidadosamente encenado? Porque a segurança demorou a agir. E mais chocante ainda, a reação de Michael Jackson foi completamente fora do padrão, fria, calculada e quase hipnotizante, deixando o público em um silêncio absoluto, como se todos tivessem presenciado algo que não deveria ter acontecido. Há quem diga que esse episódio revela um lado pouco conhecido do artista, enquanto outros acreditam que foi uma jogada estratégica para manipular emoções e reforçar sua imagem mítica. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse momento tenso, explorando detalhes ocultos, versões contraditórias e os bastidores que a mídia preferiu ignorar. Então já deixa o teu gostei agora, porque isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e merece ser entregue a mais pessoas. E se inscreve no canal para não perder revelações como essa, que vão muito além do que é mostrado publicamente. Se quiser apoiar ainda mais o crescimento do canal, considere enviar um Super Thanks. Isso faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos impactantes como este. E se não puder, comenta aqui em baixo o que mais te surpreendeu nessa história. Mas atenção, fica até o final, porque a última revelação pode mudar completamente a forma como você vê esse acontecimento. A história que ficou conhecida como Um Bêbado Desafiou Michael Jackson no palco é um daqueles episódios que misturam realidade, exagero e o fascínio quase mítico que sempre envolveu o maior artista pop de todos os tempos. E para entender o impacto desse momento é preciso primeiro imaginar o cenário. Um estádio lotado, cerca de 50.000 pessoas vibrando, luzes, gritos. Uma energia coletiva quase impossível de descrever, e no centro de tudo isso, Michael Jackson no auge da sua presença de palco. Dominando cada movimento, cada pausa, cada olhar, como só ele sabia fazer, criando uma conexão quase hipnótica com o público. E é justamente nesse ambiente altamente controlado, onde cada segundo costuma ser ensaiado e planejado, que algo completamente inesperado acontece, quebrando a ilusão de perfeição que envolve grandes espetáculos. Um homem aparentemente fora de si, visivelmente alterado, consegue driblar a segurança e subir ao palco, algo que por si só já é extremamente raro em eventos desse porte. E o que vem a seguir é o que transforma esse episódio em algo tão comentado ao longo dos anos, porque ao invés de uma reação imediata da equipe de segurança, ou de um afastamento rápido e técnico do invasor, há um momento de suspensão, quase como se o tempo tivesse desacelerado. O público demora alguns segundos para entender o que está acontecendo, os músicos ficam em estado de alerta. E todos os olhares se voltam para Michael Jackson, esperando uma reação, esperando que ele recue, que ele se afaste, ou que demonstre surpresa. Mas o que acontece é o oposto. Ele permanece no palco com uma postura incrivelmente firme, quase enigmática, observando o homem que o desafia, e essa atitude, longe de parecer passiva, transmite um tipo de controle emocional que poucos artistas conseguiriam demonstrar em uma situação tão imprevisível. Alguns relatos dizem que o homem começou a imitar movimentos, outros afirmam que ele tentou provocar ou até dançar de forma descoordenada, criando uma cena ao mesmo tempo tensa e surreal. E é nesse ponto que entra um dos aspectos mais fascinantes dessa história. A forma como Michael Jackson lidava com o inesperado. Ao invés de transformar aquilo em confronto, ele aparentemente absorve a situação, mantendo a compostura, em certos relatos, até incorporando o momento ao espetáculo de maneira quase teatral. O que leva muitos a questionarem se aquilo foi totalmente espontâneo ou se houve algum nível de tolerância calculada para transformar o caos em entretenimento. E essa dúvida alimenta teorias até hoje, porque o artista sempre foi conhecido por seu perfeccionismo extremo, por controlar cada detalhe de suas apresentações. Então permitir que algo assim se desenrolasse por alguns instantes levanta questionamentos. Ao mesmo tempo, é importante considerar o fator humano. Mesmo nos maiores eventos, falhas acontecem. E a segurança pode levar alguns segundos preciosos para reagir, especialmente quando há hesitação sobre como agir sem causar um incidente ainda maior diante de uma multidão tão grande. E quando finalmente a equipe intervém, o momento já deixou sua marca, porque o silêncio que toma conta do público não é apenas de choque, mas de expectativa, de testemunhar algo fora do roteiro, algo que rompe a barreira entre espetáculo e realidade. E talvez o elemento mais impressionante seja exatamente esse silêncio coletivo. Em um show onde normalmente há gritos, aplausos e euforia constante, o fato de milhares de pessoas ficarem em silêncio ao mesmo tempo demonstra o nível de impacto psicológico que a situação gerou, como se todos estivessem tentando processar o que estavam vendo. E após o incidente, o show segue,
mas com uma energia diferente, mais carregada, mais intensa, como se aquele momento tivesse adicionado uma camada extra de emoção à apresentação, e ao longo dos anos, essa história foi sendo contada e recontada, ganhando novas versões, detalhes que às vezes se contradizem, o que é comum em eventos que envolvem grandes multidões e figuras icônicas. Algumas pessoas acreditam que o episódio revela a genialidade de Michael Jackson em lidar com o imprevisível, transformando um possível problema em um momento memorável, enquanto outras veem nisso uma falha de segurança grave que poderia ter tido consequências muito mais sérias. Também há quem enxergue um simbolismo mais profundo, como se aquele confronto inesperado representasse a quebra da barreira entre o ídolo e o mundo real, mostrando mesmo alguém tão distante e quase intocável como Michael Jackson ainda estava sujeito às imprevisibilidades da vida, e talvez seja exatamente essa mistura de tensão, mistério e humanidade que mantém essa história viva até hoje, porque ela não é apenas sobre um homem que subiu ao palco, mas sobre como um dos maiores artistas da história reagiu diante do inesperado, mantendo uma presença que muitos descrevem como quase sobrenatural, e independentemente de qual versão seja mais próxima da realidade, o que permanece é a imagem de um estádio inteiro em silêncio, observando um momento que fugiu completamente do roteiro, mas que acabou se tornando parte do legado de um artista que sempre soube transformar até o caos em espetáculo. E depois de tudo o que você viu e ouviu até aqui, fica impossível não se perguntar quantos outros momentos como esse ficaram escondidos por trás das luzes, dos aplausos e da imagem cuidadosamente construída dos grandes ídolos. Histórias como essa mostram que, por trás de cada espetáculo perfeito, existem bastidores cheios de tensão, decisões inesperadas e situações que podem mudar tudo em questão de segundos. E é exatamente isso que torna cada detalhe ainda mais fascinante, porque quando o inesperado acontece, é ali que vemos quem realmente está no controle. Se você chegou até aqui, é porque esse tipo de conteúdo te prende, te intriga e te faz querer descobrir muito mais do que é mostrado na superfície. Então aproveita agora e se inscreve no canal, porque é assim que você garante que não vai perder nenhuma dessas histórias impactantes, reveladoras e cheias de mistério que a gente traz aqui. Quando você se inscreve, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e começa a recomendar para mais pessoas, ajudando o canal a crescer e permitindo que a gente continue trazendo vídeos cada vez mais profundos e surpreendentes. Já deixa também o teu gostei, porque isso faz toda a diferença no alcance do vídeo e ajuda diretamente no crescimento do canal. E me conta aqui nos comentários, qual foi o momento que mais te deixou em choque nessa história? Sua opinião é muito importante e pode até inspirar os próximos vídeos. Se você quiser apoiar ainda mais o canal, considere enviar um Super Thanks, isso ajuda muito na produção de conteúdos como esse. Mas o mais importante é ter você aqui com a gente. Nos vemos no próximo vídeo.